conclusão que vocês gostam de me colocar umas enrascadas, uns temas enrascadas. Porque na semana passada a gente falou de energia feminina, recebi bastante feedback de que vocês gostaram, de que com poucos minutos eu consegui dar uma luz para quem tinha dificuldade de entender sobre essa questão de polaridade e tudo mais. Aí eu perguntei, abri uma caixinha de perguntas e falei, o que vocês querem ouvir no próximo Café com Joy? Quero servir vocês. E aí tinha bastante coisa sobre relacionamento, bastante coisa sobre agenda, disciplina, e o auge do auge foi maternidade. Então, hoje estamos aqui para falar sobre maternidade e, Fábio, por quê, né? É confusão, é barraco. Porque, gente, maternidade, cada um tem o seu. Não existe certo e errado. Existe o que você acredita, o que faz sentido pra você e, mais do que isso, acredito, é o que você consegue colocar dentro da sua realidade, dentro da sua rotina. Então, a gente vê hoje... Todo mundo julga, né? Julga tudo o tempo inteiro, mas quando você fala de qualquer coisa que seja de maternidade, se a minha maternidade, a minha forma de ser mãe é diferente da sua, parece que eu estou invalidando a sua maternidade quando eu te dou dicas da minha maternidade. Eu lembro que uma vez me perguntaram como é que eu fazia para as crianças dormirem a noite inteira desde bebezinhos. E aí eu contei como eu fazia. Aí uma doula, gente. Eu não estou falando que são todas as doulas, mas essa em específico, olha, nota 0. Mandou um texto desse tamanho, que é um absurdo você fazer assim com seus filhos pra eles dormirem, nananana. Aí você entra no perfil da pessoa, amor ao próximo, respeito ao próximo. É sempre assim, né? Quem desce as pauladas, cacetadas, você vai ver lá, não faz aquilo que tem o título de vida, né? Então por isso que é delicado, porque parece que quando você fala o seu, eu estou invalidando o do outro. E, gente, não tem nada a ver. O que eu faço, eu compartilho porque... Estou compartilhando, isso não quer dizer que eu estou te invalidando, não quer dizer que eu não concorde com o seu jeito, eu só estou compartilhando o que dá certo pra mim, as minhas percepções, pega o que faz sentido pra você, o que não faz, você descarta, né? É que nem se você não ouviu o nosso podcast do amor incondicional, é isso. Ama o que você se conecta e o que você não se conecta, a diferença você respeita. Assim a gente vive todo mundo, né, de forma muito inteligente, de uma forma respeitosa. Eu vou compartilhar com vocês alguns aprendizados que eu tive em relação à maternidade. Acho que o primeiro grande desafio, ou a primeira grande dúvida é como educar uma criança. E o que eu mais cheguei à conclusão é que você educa uma criança através da forma como você age, de como você leva a sua vida. Não adianta você querer falar coisas para a criança que você não faz. Ela observa justamente o que você faz. Então, eu vou dar um exemplo muito recente, assim, de a gente sempre enfatizar a questão de comer saudável, de comer bem. E aí o Theo olhou pra minha cara assim, pô, como é que vocês ficam brigando com a gente de comer bem, de se alimentar bem, e você toma Coca Zero quando a gente faz churrasco? E o Caio falou, cara, você tem toda a razão, isso faz muito mal. Então não adianta só eu continuar falando que eu quero que eles façam se eu não consigo ser um bom exemplo para os meus filhos. E isso, gente, se vocês pararem para refletir, serve em todos os aspectos da vida. De nada adianta eu ficar falando pro meu filho que você não pode ter medo, que você tem que ir lá e tem que fazer. Então a criança tem uma apresentação da escola, a criança tem uma exposição, a criança tem que falar, ou a criança tem que enfrentar alguma coisa e você fala pra ele. Porque não adianta de nada, você tem que ir lá, você tem que enfrentar seus medos, você tem que ir, para de ser medroso, não importa o que você fala. Porém, a criança, ela olha os seus exemplos. Ela olha se você tenta fazer novas coisas. Ela olha como você se joga em novas oportunidades. Ela olha você usando a palavra sempre medo, preocupado, receoso e mais do que isso, ela olha principalmente as suas emoções. Eu não sei se vocês já pararam para refletir em relação a isso, mas as emoções, ela é a primórdia da nossa comunicação. Então, quando não existia dialeto, as pessoas elas se comunicavam através das emoções. E uma criança e um bebê, por exemplo, por mais que talvez consiga entender algumas coisas, mas talvez não consiga se expressar. Então, a forma como a criança se comunica é através das emoções, ela observa as emoções. Por isso que é muito comum, às vezes, a criança ela ter uma sensibilidade muito maior sobre gostar ou não gostar de uma pessoa, porque ela é conectada com as emoções, ela é conectada com pequenos detalhes que uma pessoa passa, o jeito que ela olha, o jeito que ela mexe no cabelo, o jeito que ela mexe a boca. Porque a criança ela precisa atentar para essas expressões, ela precisa atentar para essas emoções, porque ela ainda não sabe verbalizar, ela não sabe se comunicar. Então ela vai muito mais
nos detalhes que o adulto talvez não tenha mais essa percepção, porque a gente tá só querendo ouvir e a gente não tá pegando estes detalhes. Então, enquanto você tá falando para os seus filhos, ela tá observando o seu tom de voz. Ela tá observando você mordendo o dente, você torcendo a boca, você mexendo no cabelo ansioso. Tudo isso é passado para a criança. Então, a primeira coisa que a gente pensa numa educação é: não tem como eu querer educar crianças, né, os meus filhos, em princípios que eu não sou exemplo disso. Então, nossos filhos, eles sempre vão ser os nossos exemplos, pelo menos até os 7 anos de idade. Então, do 0 aos 7 anos de idade, a criança, ela olha os pais como se fossem as coisas mais incríveis do mundo. Depois dos 7 anos aos 14, a criança, ela começa a ter uma desconstrução. Na verdade, ela tá desconstruindo tudo o que eu dei para ela construir a própria formação de caráter, a própria formação de opinião. Então é quando começam confrontos ou começam conflitos em relação aos pais. E isso fica muito mais agravado, muito mais acentuado quando existe um descompasso infinitamente maior do que os pais falam, da postura do pai versus o que o pai realmente faz, do que o pai realmente tem como exemplo na vida. Então a criança, ela começa a questionar, ela começa a te peitar, ela para de te respeitar, ela para de te admirar, porque ela começa a ver a verdade que existe em você, que até os 7 anos ela não consegue enxergar. E até aproveitando um pouco do que eu estudei em relação a isso, é muito importante a gente entender que do 0 aos 7 anos, a criança, ela desenvolve a segurança no eu, no ser. Então, isso vem muito de como você reforça a autoestima dela, de como você reforça a confiança dela, de como você expõe ela para o mundo para ela se sentir uma criança segura, para ela se sentir uma criança amada, para ela se sentir uma criança incrível. Isso é do 0 ao 7. E a principal função, como um papel, pensa na mãe, né, na energia feminina. Do 7 aos 14, ela muda essa polaridade, onde ela vai aprender a estabelecer limites. Então é muito comum, se vocês pegarem adultos que não têm um pouco dessa percepção de limites, que tá sempre causando, sempre tá dando confusão, é muito provável que seja uma pessoa que na infância ou nessa fase dos 7 aos 14 anos não teve uma presença paterna muito expressiva para o quê? Para impor limites, porque é onde a criança aprende a limites, até onde eu posso ir. E aí eu comecei a entender que eu tenho muito esse papel, ainda mais a Bela agora transicionou para os 8 anos de idade, agora ela vai para 9 anos, o Theo faz 7 anos agora, aí tem a Mia. Mas que uma das coisas mais importantes que eu, como mãe, preciso ser, primeiro que eu falei para vocês, é ser exemplo do que eu falo pra eles. Então, nunca vou falar pros meus filhos: vai lá, que você tem que ir sem medo. Se eu não tenho coragem pra ir atrás dos meus sonhos, pra ir atrás dos meus objetivos, pra me colocar numa zona de, sabe, numa zona de desconforto. Então, eles olham pra mim, eles sabem que eu entendo o que eles estão passando, porque eu passo pela mesma coisa que eu peço pra eles passarem. Isso gera autoridade, isso gera reciprocidade, isso gera confiança nos meus filhos, porque eles falam: cara, minha mãe tá comigo, meu pai tá comigo, eles sabem o que eu tô passando. Sabem que não é só da boca pra fora. E aí, vou falar mais. A gente começa a entender que cada criança não funciona da mesma forma. Eu tenho 3, gente. E a gente às vezes quer educar os 3 da mesma forma. A gente quer dar a mesma atenção para os 3. A gente quer criar da mesma forma. E as crianças, por mais que você tenha exatamente a mesma criação, e eu não vou falar que é a mesma criação, porque a mãe que eu fui pra Bela é diferente da mãe que eu fui pro Theo. E é completamente diferente da mãe que eu fui pra Mia, porque são versões de Fabiana diferentes. A Bela eu tive aos 25 anos de idade. A Mia, o Theo eu tive aos 27 anos de idade. A Mia eu tive com quantos anos eu tive a Mia? A Mia tem 2, vai fazer 3 anos. Eu vou fazer 35, eu tive a Mia com 32. 32, é isso. Eu tive a Mia com 32. Então eu já era uma pessoa mais madura, que eu conseguia ver o mundo de uma forma diferente. Então a educação acaba sendo um pouco diferente. A gente fala que é tudo a mesma educação, mas não é. Nós somos pais diferentes conforme vai passando o tempo e a gente vai ganhando experiência. Mas de qualquer forma, as crianças, elas têm o seu próprio tempero. Elas têm a sua própria personalidade. E quando eu comecei a ter, né, o segundo filho, o terceiro filho, uma das coisas que eu comecei a entender que a criação, os princípios, os valores, a gente passa da mesma forma para os 3. Mas que cada criança, ela vai funcionar de uma forma completamente diferente. E aí vai da nossa necessidade de percepção, de entender como cada filho funciona. Então, por exemplo, a Bela é uma menina muito sensível.
ela tem muita empatia. Então ela é uma criança que ela se machuca emocionalmente com muito mais facilidade. E eu, pelo meu excesso de praticidade, eu preciso me policiar da forma como eu trato ela, como eu lido com ela. Porque senão eu passo por cima dos valores dela. Eu não permito que ela seja frágil. Senão eu só vou querer que ela seja forte, forte, forte. Eu vou acabar oprimindo a minha filha por eu não entender que ela funciona de uma forma diferente da minha e ela funciona da forma diferente dos irmãos dela. Já o Theo é uma criança que ele tem muito ímpeto, ele tem muita... Ele gosta da pimenta, ele gosta da confusão, ele gosta de cutucar. Então, eu me identifico um pouco com essa confusão dele. Então, só que eu tenho que entender que se eu entrar na pilha, a gente pega fogo, a gente explode, porque 2 fogos juntos, a gente vira um incêndio, entende? Então, eu tenho que entender que eu preciso ceder, que eu não sou a criança da relação. Ele é a criança da relação. E quando eu vou de igual para igual, eu tô sendo a criança da relação, eu tô agindo como a criança da relação. E a Mia, ela ainda não decidiu para que lado que ela vai. Ela pega fogo quando ela tá com o Theo, ela fica mais tranquilinha quando ela tá com a Bella. Então, essa percepção me faz ajustar o que eu entrego para cada um dos filhos. Só que tem uma grande dificuldade que eu já corrigi logo de primeira na Bella, porque quem me deu essa percepção foi o Caio. E isso é uma coisa que eu quero passar pra vocês, porque por mais que a gente queira passar os nossos valores de forma igual, a gente quer passar a nossa cultura pros nossos filhos, os nossos ensinamentos, a gente também passa, gente. Os nossos medos, a gente passa os nossos receios e mais do que isso, a gente passa nossas travas, a gente passa os nossos traumas pros nossos filhos. E isso é uma coisa muito importante. E ainda mais porque cada um vai reagir de uma forma completamente diferente. Quando a Bella nasceu, a gente não tava numa condição financeira bacana, mas a minha filha, gente, ela parecia uma centopeia, porque ela tinha um armário entupido de sapato do começo ao fim. O Caio olhava aquilo, e aí ele falou isso uma vez pra mim, ele falou, eu queria comprar All-Star pra Bella, eu queria comprar All-Star de todas as cores. E ele sabe da minha história com All-Star, pra quem não sabe, vou contar pra vocês, rapidamente. Na escola, eu estudei em escola pública por um tempo, depois meus pais conseguiram ter uma pequena recuperação financeira, eu consegui ir para uma escola particular, óbvio que não era uma escola incrível, mas é uma escola que meus pais tinham condição de pagar. Só que lá tinham crianças que tinham muito mais condição financeira do que eu, então eles usavam All-Star, e eu achava a coisa mais incrível, eu tinha amigas que tinham All-Star, um pra cada cor do dia lá da semana. E eu era louca pra poder ter All-Star colorido, eu queria ter um vermelho, eu queria ter um rosa, eu queria ter um verde água, eu queria ter um roxo, eu queria ter todos, pra ir, nossa gente, eu queria ter um pra cada dia pra ir pra escola. E aí eu lembro que minha mãe não tinha dinheiro pra poder comprar, e a gente foi no Carrefour e comprou um Tex. Tex era a marca de calçado do Carrefour. Eu lembro do cheiro do All-Star, eu lembro do cheiro, eu lembro da sensação, eu lembro eu calçando, mas eu sempre soube que aquilo não era um All-Star. Mas eu usava, gente, eu usava. Era o que dava, era o que tinha, né? Quando eu comecei a ganhar dinheiro e eu tive a Bella, eu quis comprar todas as cores de All-Star pra ela. Até quando não cabia tênis no pé da criança, porque era um pé micro, eu comprava aqueles de crochêzinho no Elo7, porque eu queria colocar a Bella de All-Star. E aí o Caio olhou pra minha cara e ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa, esse trauma é seu, esse problema é seu, essa criança não tem esse trauma, ela não tem esse problema, ela não precisa viver o seu trauma. Naquela hora, me deu um estalo assim, ó, puf, eu falei, cara. E a gente começa a perceber o quanto isso é comum na nossa maternidade, né, na paternidade, ou até nas pessoas que nos cercam, o quanto a gente acaba impondo de forma inconsciente os nossos traumas, os nossos bloqueios, as nossas dificuldades. Então, talvez eu poderia criar traumas e bloqueios na minha filha que eu nem poderia imaginar, porque inconscientemente eu estava passando. Então, a Bella fez um summer camp, ó, como fala? Fez um acampamento com a escola agora de 2 dias e foi muito legal, porque você começa, não tem contato, eles não podem ligar para os pais, não tem telefone, ninguém pode levar celular, e ela fez com 8 anos de idade. E aí eu falei, nossa, agora eu quero ver quem vai ser a Bella no rolê, né? Se ela vai ser aquela criança que vai ficar acuadinha, nananana, do nada. A foto tava longe, e se eu ampliasse ela, se vocês olharem no meu feed, vocês vão ver essa foto. Distorce um pouco a imagem, porque não tinha qualidade boa. E era uma criança que tinha saído correndo, e ela ia pular num lago. Ela tava com a mãozinha no nariz, assim, pra ela pular no lago.
E ela dá um super pulo no lago. E eu reconheci, primeiro, que a panturrilha tava dobradinha, a panturrilha marcada, gente. Bonitinha de musculatura, coisa mais linda. A Bela já tá começando a fazer a construção de massa muscular. A Bela e o Theo, inclusive, têm a mesma idade, mas a Bela pesa 1 quilo a mais. E aí você já começa a ver, pela idade dela, ela já começou a fazer construção de massa muscular. E aí você vê, assim, ela tava comedida, né, com a mãozinha no nariz pra não entrar água no nariz inteiro, e eu também morro de aflição, se eu vou pular na água, eu vou colocar a mão no nariz também, mas se aventurando, se arriscando, depois no outro dia tinha ela fazendo, Fábio, me ajuda, como é que chama? Caiaque? Remo? Caiaque, né? Na lagoa, sozinha, com colete, bonitinha, toda sorrindo, toda livre, leve e solta. Eu falei, cara, que animal. Naquela hora eu quis me abraçar e falar assim, eu tô acertando como mãe. A gente erra muito, né? Mas naquela hora eu falei assim, cara, a criança confiante, se divertindo, sem mãe, sem pai, num lugar completamente, sabe, longe. Pegaram 3 horas de ônibus pra ir pro lugar, ir num lugar desconhecido, ir pulando, ir brincando e se divertindo. E isso vem da segurança, da autoestima, da autoconfiança, da forma como eu incentivo ela o tempo inteiro. E mais do que isso, do exemplo que ela vê dentro de casa. A gente pode falar de tudo. A gente pode falar de tudo de educação. Tudo, tudo. A gente pode pegar as pessoas mais experts de educação. Porém, se eu não for exemplo pros meus filhos, não importa a educação que eu dar pra eles, que eu vou dar pros meus filhos, o exemplo que falta não vai compensar o excesso da educação que eu tô dando. Não vai compensar a falta do exemplo que eu tô dando. E sabe uma das coisas que eu tive uma percepção muito interessante? Quando a Bela era pequenininha, eu acho que eu já contei essa história várias vezes, mas talvez seja a primeira vez que você tá ouvindo. Ela tinha 8 ou 9 meses de idade e a gente usava um coqueirinho nela, assim, que ela tinha uns cabelinhos tudo bonitinho. Eu adorava colocar xuxinha nela. E a gente tava brincando no sofá, ela tava de costas e ela caiu de costas do sofá. E só que não foi nada over, o carpete era super fofinho, tinha almofada, nanana, mas teve um sustinho. E eu lembro que eu peguei ela e ela ficou olhando pra minha cara. E ela ficou esperando a minha reação pra decidir qual seria a reação dela. É óbvio que ela não pensou nisso. Mas o que eu preciso que vocês entendam é que até as reações, as emoções são aprendidas. Então, naquela hora, ela olhou pra mim, aí eu comecei a dar risada. Ah! Ela não chorou. Ela ficou, sabe, uma mente em branco, tentando dar um significado pra aquele momento. Se eu ficasse apavorada, ela teria ficado apavorada. A forma como eu lidei fez a reação que ela precisaria ter para aprender com aquilo. Então a gente também não é só exemplo, gente. Sobre como eu vou lidar com medo, mas a criança, ela também está observando a forma como você reage às coisas. Uma das coisas que eu mais observei foi quando o Theo nasceu e eu comecei a observar como a Bela dava bronca no Theo. A Bela dava bronca no Theo com 2, 3 anos de idade, como se fosse eu dando bronca. E não é como se fosse uma mãe, de forma geral. Era a Fabi colérica dando bronca. Então eu comecei a observar que a forma como eu precisava, às vezes, chamar uma atenção, mostrar que não estava legal, que não estava errado, eu precisava corrigir isso. Porque a minha filha estava repetindo, estava exatamente no mesmo tom de voz, nas mesmas palavras, estava bosse, sabe, assim, mandona, incisiva. E eu falei, cara, eu assustei, eu falei assim, eu sou assim? E sim, eu sou assim. A minha filha está exatamente repetindo. Então, é muita prepotência a gente achar que nós temos muitas coisas para ensinar para os nossos filhos. A gente tem. Mas a gente tem muito que aprender também. É muita prepotência a gente achar que a gente sabe de tudo. Os nossos filhos, eles são muito puros. Eles estão muito mais perto da fonte do que nós. As crianças, elas vêm muito mais puras, né? Pensa numa criança, num bebezinho, é pureza. Ele vai se desconectando dessa pureza ao longo dos anos. Então, a Bela, principalmente, ela me ensina muito sobre julgamento. Quando a gente faz aquela pergunta, mas, filha, quem você ama mais, a mamãe ou o papai? Ela, que pergunta mais feia de se fazer. Eu amo os dois de uma forma igual. Não é um tipo de pergunta que se faz, mãe. Aí eu falo, toma. Né? Então, muito mais bom senso. Então, é muito importante a gente se atentar a essas purezas das crianças. E a maior dica que eu quero deixar para vocês, pode parecer clichê, mas passa muito rápido. Principalmente para quem tem bebezinho, para quem tá na fase de recém-nascido. Eu tô com várias pessoas próximas de mim nessa fase de recém-nascido. E eu vou falar para vocês. Quando 2 aprendizados distintos, tá? Pra gente encerrar um pouco de maternidade. Maternidade dá pra gente ficar aqui, gente, até ano que vem falando disso. Mas quando o Theo nasceu, eu engravidei do Theo, a Bela tinha 10 meses de idade. Quando o Theo chegou, ele era muito menorzinho que a Bela, mas a Bela continuava sendo um bebezinho.
Só que pela essa discrepância de tamanho, eu olhava pra Bela e eu achava que ela era uma criança muito maior do que ela realmente era. E ela, por ser uma criança mais velha, e até por maturidade de espírito mesmo, a Bela parece uma velha, assim, sabe? Eu preciso me policiar pra lembrar que ela ainda é uma criança. Que ela precisa de cuidado, que ela precisa de amor, que ela precisa de atenção. Por ela ser a mais velha, não significa que eu ainda não possa tratá-la como criança, como que eu posso deixar ela agir como criança. Então, eu errei por muito tempo exigindo mais dela, porque eu olhava ela como uma criança infinitamente maior do que o Theo. E ele só tem 1 ano e meio de diferença. Ela era uma bebezinha. Isso foi uma das coisas que eu errei. Mais que o Theo era menorzinho, ela ainda era uma criança, eu tinha que tratá-la como uma criança. E depois, quando a Mia nasceu, a Bela chegou na maternidade e ela segurou a Mia. E essa cena, ela é marcada na minha cabeça até hoje, porque a Bela ficou com as pernas pra fora do sofá, segurando a Mia, umas pernas compridas. E a Mia toda pequenininha, assim, no colo da Bela. E naquela hora eu falei, cara, como passa rápido. Eu lembro eu de madrugada, desesperada. Olha o que eu fazia, eu contava até 100. Chacoalhando a Bela desesperada pra ela dormir assim, ó. E eu falei, eu vou contar até 100. Depois que eu contar até 100, eu vou colocar ela no berço, porque eu quero descansar, eu quero dormir. Eu tava desesperada, gente, porque eu só queria sair daquele quarto. Eu não aguentava mais. Uma mãe desesperada de primeira viagem, que não tem paciência, que tá acostumada a dormir, do nada não dorme mais, tem privação de sono, você tá amamentando, então não nem dá pra terceirizar tudo pro pai, porque eu que tenho que acordar de madrugada, eu que tenho que fazer. Por mais que o pai pode ajudar, mas o peito é meu, eu que tenho que colocar no peito. E eu só queria fugir daquela situação, eu só queria que acabasse logo, eu só queria que passasse logo. E passou logo. E quando eu olhei aquilo, a forma como eu lidei com a chegada da Mia recém-nascida foi completamente diferente. Então, a Mia acordava de madrugada, eu acordava feliz. Eu acordava com paciência. Eu acordava com... Tipo assim, faz parte. E num piscar de olhos isso passa. Aí você vê lá, já tá lá com quase 3 anos de idade, uma mocinha, sabe? Desfraldada, come sozinha, faz tudo bonitinho. O perrengue vai passando. E a gente tem que escolher como que a gente quer viver esse perrengue, se a gente quer carregar um fardo, se a gente quer que seja muito difícil, porque a gente acha que vai viver nessa zona de zumbi pro resto da vida, e a gente, principalmente quando a gente tá no primeiro mês, a gente acha que isso vai ser assim, né, que acha que vai ser esse zumbi pro resto da vida, ou se a gente pode ressignificar isso, se a gente pode olhar isso por uma forma diferente. E eu vejo que o fato de eu estar muito mais paciente, de eu estar com muito mais amor, sabe? De eu não querer, colocar no berço de qualquer jeito, que eu, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu não quero mais. Isso ajudou até na forma como a Mia ficou mais calma, como a Mia ficou mais paciente, como ela foi um bebê menos estressado. Não que a Bela foi estressada, porque a Bela sempre dormiu bem, a Bela sempre foi calminha, mas ajudou com que o processo fosse inteiramente melhor. Então, eu sei que talvez tenham mães que estão me ouvindo e pais que tenham filhos infinitamente mais velhos do que os meus. Com certeza você vai ter a mesma percepção que o tempo voa. Mas se você ainda tem pequenininhos, né, da idade da Mia ou às vezes menorzinhos, acredita. Essa dificuldade passa. Quando você menos esperar, eles vão ser enormes, eles não vão precisar da gente, eles não vão querer nosso colo, eles não vão querer dormir na nossa cama, eles não vão querer nosso caminho, nosso carinho, não vão querer nosso beijo, não vão querer nada, não vão querer nada. Tudo que eles vão querer é ir pra rua, ver os amigos, ficarem com os amigos, porque é onde vai estar a nova diversão, né? É a hora de ir pro mundo, é a hora de conquistar novas liberdades, de conquistar novos espaços. Então, aproveite. E pra quem tá pensando em ter filho ou não ter filho, gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente trabalha tanto, né? E eu não tô falando de trabalho dentro de casa. Também pode ser, mas a gente se esforça tanto pra tanta coisa. E a gente às vezes deixa de querer de se esforçar para as coisas que mais têm valor. Eu falo uma vez eu falei assim pro Caio: Deus dá a oportunidade da gente ser pai e a gente ser mãe pra gente ter a oportunidade de saber como ele nos ama. Pra gente ter uma micro percepção do que é o amor de Deus, que é o que a gente tem pelos nossos filhos. Até tinha uma época, pra quem não sabe, eu não sei te falar qual é a época, porque foi uma passagem que eu li em algum lugar,
que tinha a abundância da família, ela era medida pela quantidade de filhos que você tinha, porque a quantidade de filhos que você tinha te colocava skin the game, sabe assim, de você ter que dar seu melhor, de você ter que prosperar, de você ter que evoluir como um ser humano. Então, as pessoas eram mais, como eu posso dizer, elas eram mais valorizadas pela quantidade de filhos que elas tinham, porque sabia que esse povo aí tinha muito mais bucha, né? Tinha muito mais pelo que lutar, pelo que batalhar, pelo que evoluir, pelo exemplo que você tinha que ser e principalmente do que você tinha que trazer pra casa e do que você tinha que prover. E eu ressignifiquei muito, porque eu sempre fui muito de trabalhar, gente. Eu sempre fui muito executora. E aí, no que era o meu maior legado, que era poder passar a reciprocidade do amor que Deus tem por mim, para eu poder amar outras pessoas, que são os meus filhos, eu não vou ter esse esforço, eu não vou ter esse trabalho. Pensa que mesquinharia é essa, eu não poder amar. Então, quando as pessoas pensam assim, como que é ser mãe? O que eu tenho que pensar para ser mãe? Qual é a coragem que eu tenho que ter? A coragem é de você amar mais pessoas, de você poder amar um outro serzinho, de você poder amar alguém além de você mesmo. Essa é a maior coragem que uma pessoa precisa ter para poder expandir sua família. Me alonguei, como disse, poderia ficar aqui falando eternamente sobre maternidade, é um tema que eu gosto muito. Espero que de alguma forma possa ter ajudado vocês e eu espero vocês no nosso próximo episódio.